Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouco como utilizar o Python juntamente ao LTSpice para fazer as simulações de vocês. Bom, primeiro eu vou falar para vocês o porquê isso é tão importante e depois vou me apresentar. Quando a gente trabalha com simulações simples, não se faz necessário essa ferramenta. Porém, quando a gente precisa fazer uma série de análises, muitas varreduras e muitas contas, é desejável, preferível que a gente passe para um software essa função. Eu digo que seria quase impossível a gente trabalhar com otimização se a gente não automatizasse as nossas funções e as nossas simulações. Agora me apresentando, eu sou o Lucas, sou aluno de Engenharia Elétrica da UFSCar no oitavo semestre e trabalho juntamente com o professor Carlos em uma pesquisa relacionada à área de engenharia e de engenharia de áudio. Bom, inicialmente, é, eu vou mostrar para vocês o passo a passo do que vocês devem fazer para tudo dar certo nessa simulação. A primeira etapa é a gente criar um arquivo no LTSpice, assim como eu criei aqui. Então vocês vão criar um circuito normalmente e eu sugiro que vocês testem o circuito aqui para vocês verem se ele está funcionando. Então eu criei esse filtro aqui passa baixa e vou fazer o teste dele aqui. Então veja, o circuito rodou, não deu nenhum erro, e aqui eu consigo encontrar minha frequência de corte. Se eu abaixar 3 dB da minha magnitude máxima, mais ou menos aqui, pronto, meu corte está próximo de 16 kHz. Tá? Uma aproximação, mas está por aqui. Beleza, pessoal. Então isso aqui é só para mostrar para vocês que o circuito precisa funcionar antes da gente ir para a próxima etapa. Rodou o circuito, vocês precisam salvar ele. Então vocês vêm aqui e salvam o circuito. Eu já criei uma pasta, já salvei esse circuito nessa pasta. Então, só mostrando para vocês, mas vou seguir aqui o passo a passo. Ok. Agora a gente vai estudar qual biblioteca no Python vai ser melhor para a gente fazer todo esse processo. E a biblioteca que eu recomendo para vocês, que a gente utilizou aqui, é o PyLTSpice. Vocês podem abrir o primeiro link ali do navegador e aqui vai ter um monte de informação para vocês ler. É importante, caso vocês queiram se aprofundar no assunto, que vocês leiam isso com cuidado, tá? Mas as informações principais para a gente é como instalar, como atualizar, um GitHub aqui que é bem importante, eu não vou abrir para vocês aqui, mas depois sugiro que vocês abram também, e como usar. Se vocês clicarem aqui em qualquer uma dessas abas, por exemplo aqui no SimRunner, ele não vai abrir nada, dependendo na versão, né? Às vezes o site está atualizado e abre, aconteceu de eu conseguir abrir hoje e ver, mas supondo que não abra, vocês podem clicar aqui e baixar esse PDF. É só clicar aqui em PDF que já baixa o PDF, tá? Eu já tenho o PDF baixado, então não vou baixar novamente, mas esse aqui é o PDF. Inclusive eu estava olhando agora para fazer essa aula para vocês. Então aqui é uma boa fonte das informações, esse PDFzinho. Então, seguindo aqui, vocês têm o site, sabem a biblioteca que a gente vai usar, e agora a gente vai para a parte da instalação, beleza? Então vamos lá, a gente vai abrir o VS Code aqui. Eu vou abrir o folder de onde está o meu arquivo ASCII. Então vou vir aqui, aula de trabalho, aqui, beleza? Esse aqui é o código que eu tinha feito inicialmente para validar antes das aulas, mas vou fazer ele aqui novamente completo com vocês. Então vocês criem aqui, tá? O, aqui para fazer a simulação, só vir aqui em New File e clicar aqui para vocês abrirem, para vocês começarem a editar o código. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é importar a nossa biblioteca, mas a gente não vai importar ela inteira. Então vamos só importar o que a gente precisa. Do PyLTSpice, a gente vai importar inicialmente três funções básicas, que vai ser SimRunner. Eu vou explicar para vocês depois com detalhe quando for a vez de que eu for usar cada uma. É, a gente usa o SimRunner, a gente usa o RawRead,
e o Spice Editor. Os nomes são bem sugestivos, pessoal, mas vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai colocar aqui o caminho do nosso LT Spice. Então, eu vou criar aqui, vou chamar de LTS, de LT Spice, e vou procurar o caminho do meu arquivo aqui. Então, vamos lá. LT Spice. Abrir, abrir o local do arquivo. Aqui é um atalho, tá, gente? Então não é esse caminho que a gente precisa. A gente vem com o botão direito e vai abrir o local do arquivo novamente. Opa, acabei dando um clique a mais. Ctrl C. A gente volta para o código e coloca o local do arquivo. Porém, a gente quer o executável. O que a gente está falando aqui para o computador é que a gente quer acessar o LTSpice. A gente quer que o LTSpice seja a ferramenta que rode a simulação. Então, eu preciso pegar o caminho do executável completo. Então, eu vou vir aqui, peguei o caminho dele e vou colocar ele ali também no código. Pronto, perfeito. Agora, a próxima etapa vai ser eu criar uma pasta onde meus arquivos vão ser salvos e o que vai compilar, que como eu já falei para vocês, vai ser o LTSpice. Então eu vou criar essa pasta, vou chamar ela de netlist patch. E aqui, o que eu preciso? Eu preciso do SimRunner, que é o que vai rodar a simulação. E em qual pasta ele vai rodar a simulação? Em um output folder, ou seja, esse código vai criar uma pasta externa para a gente. Pode dar o nome que quiser aqui, tá? Eu vou criar aula PYLT, só um nome qualquer, e o nosso simulador, que é o LTS, beleza? A gente vai seguir agora com o código na questão de poder fazer a edição do que a gente criou. Então, assim, a gente precisa de um arquivo ASCII para a gente editar. Esse arquivo ASCII é aquele que a gente fez lá no LTSpice. Ali está o nome dele, aula, underline py.asc. Vocês podem copiar também daqui direto, caso estejam um pouco inseguros, às vezes dá erro, acaba escrevendo alguma coisa errada. E agora eu vou criar o meu editor. Então, as edições vai ser feita aqui. Spice Editor, e ele vai editar esse arquivo ASCII. Pronto, agora eu tenho acesso ao meu arquivo ASCII. E agora eu vou fazer a simulação que eu quero. Eu posso alterar os valores dos componentes, definir se a simulação vai ser AC, se vai ser transiente, se vai ser .op. Vamos por parte. Primeiramente, vamos definir os valores dos componentes. Então a gente vem com o Net Editor, é ele que vai ser editado, e a gente vai usar o set componente value. Opa, acabei passando demais. Componente value. O que, que a gente vai editar? Aqui a gente tem que seguir exatamente o nome que tá no nosso LTSpice. Então, abrindo aqui o LTSpice, o nome do resistor está R1. Logo no código, a gente tem que digitar R1, sempre entre parênteses, e o valor que a gente quer que R1 receba. Eu vou manter os 10K de lá, porque primeiro eu quero mostrar para vocês que as duas simulações são iguais. Depois, ainda no meu editor, eu vou também colocar o valor do meu capacitor. Então, o nome dele ali é C1, como vocês podem ver. Então aqui eu vou colocar C1 e o valor que eu quero de C1, que é 1 nano. Bom, já definimos os valores dos componentes. Agora a gente precisa definir o valor da fonte. A fonte ela vai ser um pouco diferente, tá? Ela vai ser net componente. Perdão, pessoal. Net é set element model. A fonte ali é V1. E se vocês verem, é uma simulação
AC, então eu preciso colocar exatamente esse valor na minha fonte. Se fosse sine, eu colocaria sine. Como é AC, você escreve AC e o valor 1. Agora, a gente vai adicionar a instrução. Essa parte de adicionar a instrução, a gente quer falar qual simulação que a gente vai rodar. Então, a gente vai aqui em add instruction. A simulação, ela é AC. Aqui, pessoal, tem que ser exatamente igual, tá? AC, deck, exatamente igual eu digo em estrutura. Não em valores, você pode botar mais ou menos pontos. Vou botar 50 pontos aqui, 0.1 mega para começar e 1 mega para terminar. O 10 mega que eu coloquei aqui, coloquei 10 mega. Então, vou colocar 10 mega aqui. Feito isso, eu já tenho uma simulação que vai rodar. Nessa simulação do LTSpice, ela sempre cria dois arquivos. Um arquivo raw e um arquivo log. Esses arquivos, eu vou colocar eles dentro de um lugar. Então, vamos lá. O que vai executar esse arquivo é o LTSpice naquela pasta e com o simulador. Então, netlist path. E aqui a gente vai usar essa função, run now. Ela que habilita para poder simular. E o que a gente vai acessar vai ser o NetEditor. Feito isso, a gente já tem uma simulação salva em algum lugar. Agora a gente vai trabalhar um pouco como é que a gente acessa essa simulação. Aqui eu cometi um pequeno errinho, tá, pessoal? Tem que colocar o ponto AC, assim como está dentro do LTSpice, um ponto para a gente setar que a simulação vai ocorrer. Mas beleza. Aqui agora a gente tem que... Vamos fazer a próxima etapa, que seria a gente ler o nosso arquivo RAW. Então a gente vai criar curvas e aí a gente vai ler o que está dentro do nosso arquivo RAW. E aí a gente vai usar rawread.rawAC. Ponto não, galera. RAWAC. Beleza. Assim a gente já consegue ler o nosso arquivo RAW. Porém, a gente quer mais do que ler, a gente quer acessar ele. Então, vamos tentar ver se a gente conseguiu ler ele corretamente. Em curvas, a gente vai usar a função getTraceNames. Isso aqui é para a gente ver o nome das curvas que estão dentro do nosso arquivo RAW. Perfeito, ó. O programa rodou sem nenhum problema. A gente tem frequency, tem VN1, que seria a nossa fonte, Vout, que é o nome que a gente deu lá para o nó, as correntes e as resistências. É legal quando vocês estiverem fazendo, dar nome para todos os nós de interesse, tá? Como o meu único nó de interesse era Vout, dei nome só para esse nó. Beleza. Agora, a gente vai seguir, então a gente vai fazer um gráfico em relação aos valores que a gente está pegando. Para isso, vamos fazer um gráfico da saída, que a gente vai chamar de Vout. E Vout, ele tem que, em curvas, pegar o traço cujo nome é respondente a essa curva, né? Que é Vout. O que eu quero destacar para vocês também é que esse getTrace é para você pegar a coluna. Então você está pegando a coluna que tem o traço VVout, porém você não selecionou os valores ainda. Você só pegou aquela coluna, mas sem selecionar os valores. Para pegar os valores, a gente vai fazer assim: v é igual vout.get underline wave. E aí pronto, agora a gente acessou os valores. Para a frequência, a gente pode fazer algo mais simples. A frequência está no eixo X. E a simulação de tempo e de frequência fica no eixo X, a gente consegue achar ela direto.
Então a gente vai aqui em curvas e a gente vai usar um get underline axis. Exatamente igual tá aqui, galera, ó, no eixo X, tá vendo que ele usa o get axis. Só que numa simulação AC, os valores que a gente retorna, ele tem módulo e fase. Então seria um valor imaginário e um valor real. Porém, se a gente quer ver em decibéis, a gente precisa converter esse valor. Então é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer que VDB, vamos chamar de VOUTDB, vai ser igual é, 20 vezes np.log de 10 de np.abs, a gente vai pegar valor absoluto em módulo, vezes, vezes não, de v. Só acrescentando a biblioteca que a gente não usou aqui, import numpy as np. Beleza. Então aqui a gente já tem a conversão em dB. Agora o próximo passo para a gente já seria plotar esse gráfico. Então a gente já conseguiria ver as curvas. Então vamos diretamente para a parte agora da plotagem, né? O que a gente vai precisar é da biblioteca Matplot. Então a gente vai importar ela. E aqui a gente vai poder plotar o nosso gráfico. Vamos dar um plt.show e vamos ver se está igual do LT Spice, né? Vou apagar aqui para não dar erro, galera. E vou simular de novo. Não parece muito igual, né? Se a gente vir aqui e rodar, não tá igual. Mas eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês que precisa estar muito atento com o que a gente vai fazer. Se vocês olharem, vou simular aqui de novo, a nossa escala do eixo X ela é logaritmo. Então a gente tem que prestar atenção em tudo. A gente precisa conhecer o LT Spice para fazer essa automatização. Então aqui a gente não pode plotar dessa forma. A gente precisa de um semi-log x. Então log x no eixo x é logaritmo no nosso gráfico. Aqui agora, se a gente rodar, pronto. É igual o que a gente tem no LT Spice. E aí, galera, as vantagens disso aqui, eu vou mostrar algo bem simples, mas as vantagens são diversas. Então, por exemplo, a gente pode deixar o gráfico mais bonito, mais visual. A gente vai fazer algum relatório, alguma coisa assim, a gente pode deixar o gráfico mais apresentável. Então, a gente pode colocar um título. A gente pode colocar legendas no eixo X, no, e no eixo Y. Grid também.
até definir a cor, né, para deixar mais visual. Então vamos colocar cian, vai. Já tô com uma simulação aberta aqui. Aí se a gente rodar de novo, aí a gente tem um gráfico, o mesmo gráfico que a gente tem no LT Spice, mas muito melhor visualmente. Essa é uma limitação, eu diria que é a menor que a gente tem. Esqueci da letra A aqui, né? Seria a menor que a gente tem. Por exemplo, a gente poderia aqui agora criar uma função para procurar a nossa frequência de corte. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo do que a gente poderia fazer. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia procurar a frequência de corte através de uma função. Cadê essa função aqui, pessoal? Ó, por exemplo, para procurar a frequência de corte. Se a gente rodasse 1 milhão de simulações, a gente teria em cada uma a amplitude máxima e teria de cada uma a frequência de corte, sem precisar ficar medindo na mão no LT-Spice, só com uma função em Python. A gente poderia também fazer resposta em frequência, variando o parâmetro. A gente poderia testar THD dessa onda. Enfim, tem milhares de aplicações que a gente poderia fazer. Eu mostrei para vocês o mais básico, a introdução. Espero que vocês entendam, que vocês gostem do conteúdo. Vou deixar disponível aqui embaixo no link do GitHub com os códigos que eu já desenvolvi, com esse código também, caso vocês queiram dar uma olhada. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção de todos e bons estudos.